Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Estou aqui gravando a aula. Hoje estou gravando à tarde, dei uma atrasada aí, tinha bastante conteúdo, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, vamos lá. Hoje a gente dá continuidade, então, na nossa aula. Vamos falar aí sobre ganhos térmicos totais, né, a importância de entender em relação a isso. Também vamos falar sobre estratégias de projeto. Eu vou abrir um slide aqui. Segunda vez já que eu estou gravando a aula, porque a primeira vez que eu abri a câmera eu tomei um susto comigo. Tá um regaço, gente. Não dá para gravar aula assim. Se eu vou pelo menos regaçado durante a aula, vocês vão ver uma vez só e acabou. Agora, depois vocês terem que pegar aula de novo para estudar para a prova, e eu tá lá desse jeito. Aí eu fui lá, dei uma batida no cabelo, agora voltei. Mais apresentável. Bom, deixa eu colocar aqui. Vamos torcer para essa aula não dar erro hoje, né? Mas acho que essa não vai dar, porque a gente está no outro notebook, que tem a câmera melhor. Acho que esse trava menos no Zoom. Compartilhamento de tela, visualização. Vamos lá. Conforto ambiental. Quarta aula, pessoal. Falei para vocês que a gente vai falar sobre ganhos térmicos totais e estratégias de projeto. Estratégicas. Nossa, tá errado mesmo aqui. Não tinha reparado. Desconsiderem, tá? Estratégias de projeto aí. Enfim, a gente aí tem alguns objetivos para essa aula. No início da aula em si, a gente vai ver de uma maneira bem básica as tabelas, tá? Que eu apresentei ali. Na verdade, são mais para eu dar uma olhada e lembrar das coisas que eu preciso falar para vocês, para não esquecer de nada. Porque, gente, eu queria muito entrar em cada tabela com vocês, sério. É extremamente rico, assim, o que a gente consegue fazer a partir desses estudos. Na vida de vocês, se vocês tiverem a oportunidade, o meu intuito é esse, apresentar todo o conteúdo e todas as estratégias que a gente consegue fazer e a importância deles. Se vocês tiverem uma oportunidade de pegar aí um grande projeto, que vocês vão ter tempo e tudo mais para estudar a fundo, peguem o livro, tá? Eu indiquei já um nome para vocês no grupo do WhatsApp, para vocês não perderem. E peguem e leiam, deem uma lida, assim, em cada capítulo, em cada parte do livro. Vocês vão encontrar tipo, diversos estudos para se aprofundar e fazer uma edificação que cada vez economize mais energia, que tenha menos perca de calor, que aproveite melhor a energia solar, o clima do lugar, enfim, e que seja adequada aí de acordo com o uso que ela vai ter, né? Se vai ser um uso comercial, se vai ser um uso residencial, se vai ter muita gente ou não, se vai ser pouca gente na edificação, e também pensar na edificação a partir da forma. Então, para quem tiver aí com dúvida, às vezes, nossa, eu não sei como que eu começo a minha edificação, não sei como que eu dou início, que forma, isso, aquilo, tô sem criatividade. Dá uma olhada depois, vocês vão encontrar tipo, dicas riquíssimas que vão direcionar vocês muito bem, tá? Pro desenvolvimento de projeto aí. Então, eu determinei hoje 6 objetivos, tá? A gente vai tratar aí de vários assuntos em si hoje. O primeiro deles é analisar os ganhos térmicos totais para dimensionar estratégias passivas de esfriamento. Então, a gente vai entender aí quanto que a gente ganha, né? Tudo de calor, tanto de computador, do calor que os equipamentos dentro da edificação produzem, computador, TV, ou então numa área comercial, seja então uma máquina utilizada, enfim, a gente vai fazer a somatória disso daí, junto com os ganhos que ele ganha a partir do sol, enfim, de ventilação também, se perde algum calor dentro desse edifício. E aí somar isso, que é o chamado ganhos térmicos totais, para poder dimensionar aí estratégias passivas de esfriamento. Ou seja, quanto mais calor eu ganhar a partir dos equipamentos, mais calor eu vou produzir no meu interior e aí eu vou ter que pensar em estratégias de esfriamento aí para esse meu ambiente interior, ok? 2, avaliar a temperatura de ponto de equilíbrio, no qual a temperatura externa faz a transição de necessidade de esfriamento para aquecimento. Nada mais é do que quando eu tenho uma edificação fora do meu edifício em si, a temperatura é diferente. Então, eu falei para vocês que a gente tem que pensar, tá? Retomando a aula anterior, que a gente tem que, o importante de saber esse ponto de equilíbrio é quando eu preciso aí
eu tenho essa transição da parte que eu preciso esfriar com a parte que eu preciso esquentar. Então, é uma temperatura média ali, tá? Seja do mês em si, e aí vocês vão descobrir ao decorrer do tempo de cada estação, do ano total, qualquer temperatura média, e pensar em qual período, ou qual estação, ou qual clima que vai ser o mais predominante na edificação e desenvolver estratégias aí para ele, seja para aquecimento ou para esfriamento, ou como que vocês podem manter o calor dentro da edificação, ou tirar para refrescar ainda mais, ok? 3, escrever sobre a importância de estimar cargas elétricas para dimensionar perfis fotovoltaicos, ou seja, vocês vão aí deduzir, né, entender a importância, tá? Se eu quero, apenas vou pedir para que vocês consigam descrever sobre a importância de estimar as cargas elétricas, que nada mais é do que o quanto a gente utiliza de energia dentro de uma casa para a gente saber o quanto a gente precisa produzir de energia fotovoltaica. Então, vocês já devem ter ouvido aí falar bastante dessas empresas de energia solar e tudo mais, que eles têm que dimensionar, né? Quando você vai lá dimensionar, você tem que levar a sua conta de energia para saber o quanto que você utiliza para você ali produzir energia solar de acordo com o que supre a sua necessidade ou que pelo menos supra boa parte do que você precisa, ok? Para você ter uma garantia de economia tanto na conta, quanto também evitar um desperdício de energia elétrica, ok? 4, analisar a importância do conhecimento da demanda de água quente para dimensionar coletores de energia solar para aquecimento de água, ou seja, o quanto você consome de água na sua casa é totalmente importante, tá? Que a gente dimensione isso, que a gente saiba, a gente tenha conhecimento, para que a gente aí possa produzir, então, dimensionar um coletor solar, uma quantidade de água em si, de aquecimento solar, que atenda também a nossa necessidade, porque não adianta nada colocar gastar super no aquecedor, né, um aquecedor de água solar e simplesmente ele não atender a minha demanda, ser pouca coisa, eu conseguir utilizar ele só vamos supor, só no meu período de 3 horas por dia, alguma coisa assim, tá? Porque a água que tá lá dentro não supre a minha necessidade, porque eu tomo banho em água quente, porque eu lavo louça em água quente, então depende aí, né, do quanto cada um consome. 5, exemplificar a contribuição dos corredores radiais como estratégia de esfriamento na cidade. Aqui a gente entra numa questão mais de urbanismo, que sinceramente o AME tem total relação com a questão da arquitetura, tá? Tanto na questão da volumetria, do gabarito de altura, enquanto isso interfere no exterior, no entorno. Então, são questões bem bacanas, tá? Para se trabalhar e para desenvolver projetos de planejamento urbano. 6, descrever sobre as características do sombreamento conjunto. Também é algo relacionado ao urbanismo, que eu amo e a gente vai entrar agora, a partir da aula de hoje, a gente vai adentrar nisso e vai falar bastante sobre como a gente pode produzir esse sombreamento conjunto, pensando aí numa coletividade, pensando nas edificações todas, né, ali no entorno como um só, como que a gente pode favorecer aí, ok? Enfim, vamos falar aí sobre ganhos térmicos totais. Tá, pessoal? O objetivo principal de entender os ganhos térmicos totais, tá? Eles devem ser estimados para determinação das cargas usadas no dimensionamento das estratégias passivas para esfriamento, tá? Ou seja, né? Aí estou lendo para vocês, devem estar tipo, professor, o que é isso, né? O que significa isso, esse negócio aí? Toda essa frase complicada em árabe. Nada mais é do que a gente entender, tá? Como eu já tinha falado no slide anterior, do quanto a gente produz de energia no interior da edificação, de qual é a minha temperatura, qual é a radiação solar que incide, enfim, o quanto de equipamento, por exemplo, eu tenho ali, se é um escritório, né, com vários computadores, varia muito, né, a temperatura em si, o ganho de calor lá, varia muito de simplesmente eu ter um computador apenas na minha casa, né, totalmente diferente. E aí também tem a quantidade de pessoas que utilizam esses espaços e, enfim, varia de espaço para espaço. Ixi, um relógio apitando aqui, desconsidere. E, enfim, e aí eu tenho que considerar todas essas questões. É um espaço, por exemplo, de baixa intensidade, ou seja, é um escritório, mas é um escritório com poucos equipamentos, com poucas pessoas,
Então, é de 3 a 4 pessoas que utilizam, ou então não, é um escritório com bastante gente, vamos supor, de 7 a 10 pessoas, pelo menos, numa sala, alguma coisa assim. E aí já muda essa minha intensidade de baixa para alta, e aí eu já vou ter que dimensionar ou ter uma ideia de quanto que esses equipamentos aí, tem uma tabela, que são essas tabelas aqui, tá? Que elas falam em BTU, em watts também, tem a tabela A, tem a tabela B, uma de cada lado, que explicam mais ou menos e que dão os valores médios para espaços de baixa intensidade, espaços de alta intensidade, de acordo com o uso de cada ambiente ou de cada edificação, tá? Qual que é a função dela? Se é um auditório, é diferente, então a o meu ganho de calor, né, o meu ganho térmico total de um foyer, que acho que vocês também já devem ter feito o projeto de museu, e devem saber que o foyer nada mais é do que aquela entrada do museu, onde as pessoas ficam esperando para entrar e tudo mais, né? No museu em si, começar ali o passeio, o tour delas, tá? Nada mais é do que aquela grande sala de espera, praticamente as pessoas esperam normalmente em pé ou tem algum lugar para sentar, é basicamente isso. Que também varia aí dos outros ambientes que são colocados, sala de reunião, sala de aula, laboratórios. Então, de acordo com cada espaço que a gente tem, é diferente o quanto eu vou ter de calor ali, ok? Eu tenho que pensar tudo basicamente baseado nisso. Então, não adianta pensar, por exemplo, nossa, eu tenho um quarto que mede, tem tal área. E aí, ele simplesmente, essa mesma área, eu posso pensar que todas as áreas que eu for fazer do mesmo tamanho, vou fazer, sei lá, uma sala de escritório do mesmo tamanho, e vai ter o mesmo ganho térmico total de calor? Não, não é assim, tá? Não é a área que determina isso. O que vai determinar isso é a quantidade de equipamento, a quantidade de pessoa, se tem insolação, se tem uma abertura para radiação solar, quanto que passa de radiação solar, e como que acontece essa transição de calor, essa troca de calor do ambiente interno com o externo. Você trabalha só com blindex, ou é aquela questão das janelas que a gente tinha comentado, tem proteção, tem cortina, não tem, passa 20% do calor externo, enfim, tem todas as questões que a gente deve pensar quando a gente vai trabalhar num ambiente, tá? Pensando no conforto térmico ambiental. Bom, como eu falei para vocês, eu não vou ficar adentrando muito nas tabelas, porque senão a gente vai se perder muito aqui, ok? Então, eu não convém, eu queria muito, muito mesmo. Acho que a gente deveria ter mais uma disciplina de conforto térmico 3, 4, para dar conta de trabalhar tudo isso aprofundado. Mas como a gente não consegue, eu prefiro passar isso de uma maneira mais breve para vocês do que não passar e simplesmente vocês não terem essa noção de conforto, que é extremamente rico vocês saberem sobre isso. É bom vocês saberem que vocês têm onde buscar essas estratégias, esses estudos, para desenvolver um projeto muito grande. Aliás, os projetos que em si que mais ganham concurso e tudo mais são projetos que são pensados no conforto, né, do ser humano em si, tem todo esse desenvolvimento, pensando no bem-estar, tá, de cada um. Enfim, aqui também são as outras tabelas que eu tinha colocado para vocês. Vou dar zoom nessa daqui. Parte C, ganho térmico através do fechamento, tá? Então aí ele pensa já na questão de abertura, de fechamento de janela, então se a sua abertura é maior, se é menor e tudo mais, então você consegue fazer uma estimativa do que é aconselhável a partir de uma conta da área do piso pela área da janela, enfim, aí você desenvolve esses estudos para ver qual seria ali um aproveitamento, uma temperatura externa do projeto, tanto na área externa quanto na área interna, tá? Você consegue tirar aí umas deduções destes dados em si. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que convém eu destacar para vocês que não possa passar batido. Ações convencionais, parâmetros de conservação de energia de emissão. Tá. Acho que aí é basicamente isso mesmo. O assunto principal era falar para vocês sobre essas diferenças de ganho térmico total entre ambiente residencial, ambiente comercial e a importância de se entender como que funciona aquela localização, como que é o clima ali, para então dimensionar uma edificação a partir disso, ok? Ponto de equilíbrio.
Temperatura de ponto de equilíbrio nada mais é do que aquela média que eu falei para vocês. Então, a gente desenvolve aquelas tabelas, fazendo a média da temperatura, por exemplo, mensal, em cada hora do mês, né? Então, nas 24 horas do dia, ou então de 3 em 3 horas também as pessoas costumam fazer, porque é algo que já dá aí para ter um conhecimento bom, tá? Para se pensar projeto e nas estratégias em si. Então, o ponto de equilíbrio vai ser aquela temperatura média, onde eu tenho a necessidade ou de esfriamento, da transição da minha necessidade de esfriamento para a necessidade de aquecimento. Então, a média, por exemplo, é 23 graus em algum lugar. Então, 23 graus ali é onde já começa a subir para 24, eu já preciso da necessidade de esfriamento. Abaixou para 22, eu já preciso aí da necessidade do meu aquecimento. Então, é basicamente isso, essa temperatura de transição. Isso varia muito, vocês conseguem entender? Então, tipo, quando a gente conversa, por exemplo, de o calor para mim aqui em Itapeva não é o mesmo para o calor de uma pessoa que mora no Nordeste e lá faz calor o ano inteiro. Então, ele tem uma outra temperatura lá. Então, tudo isso varia de acordo com o ponto de equilíbrio. Por isso que, às vezes, a gente vai para uma outra cidade e estranha que o pessoal lá a gente tá, sei lá, com frio ou com calor e a pessoa, né, tá sentindo um pouco, a temperatura em si um pouco diferente da gente. Então, tudo varia, tá? A gente varia muito de um lugar para o outro. Também não quer dizer que eu vou sair daqui de Itapeva e vou lá pro Nordeste, alguma coisa assim, e vou, sei lá, me sentir como se eu estivesse pegando fogo, morrendo de calor e tudo mais, e a pessoa lá vai estar, tipo, num dia um pouquinho mais fresco para ela, vai estar de blusa de frio. Não, tá? Também não é assim, totalmente diferente. Mas o importante de entender o ponto de equilíbrio é saber, por exemplo, qual é a média ali, qual que é o equilíbrio para essa pessoa, qual que é a maior temperatura, a temperatura média que ela vive durante o ano dela, para que ela consiga aí pensar numa técnica que mantenha a média para ela, tá? Esse bem-estar médio aí no ambiente que ela vive. Então, basicamente, é isso. Então, ele cria alguns gráficos aqui, por exemplo, onde vocês conseguem tirar, por exemplo, a temperatura baixa média de janeiro, tá? Que aí seriam as temperaturas mais baixas. Mesma temperatura ao meio-dia e às 20 horas, que é essa temperatura aqui, tá? Esses dois pontos aqui que ele faz, que são essa temperatura entre 30 graus e 40 graus, e depois a temperatura alta média de janeiro, tá? Então, ele dá esses 40 graus aqui, próximo dos 40 graus. Então, basicamente isso, tá? Ele vai colocando as médias para entender qual é o clima, qual é a temperatura que eu posso criar estratégias para se manter isso ali, tá? Uma coisa interessante que eu acho sobre falar isso para vocês também, não sei se eu comentei na aula passada, mas a gente tem a mania de usar ar-condicionado, por exemplo. Em Itapeva tá, vamos supor que a nossa temperatura média seja 23 graus, tá? Que é onde eu preciso de esfriamento, aquecimento. E aí a gente vai dormir, a gente coloca lá a temperatura no 16, tá? Porque a gente está acostumado com frio e amo dormir no frio, e a pessoa quer dormir com 3 cobertores, eu sou muito assim, não vou nem negar. E a gente quer dormir com 3 cobertores e pronto. E, enfim, o ar-condicionado em si, ou esse sistema de aquecimento ou de esfriamento, eles são utilizados, a maioria das vezes, de forma errada pela gente, tá? Porque isso é uma curiosidade. A gente deveria deixar o ar-condicionado em si naquela temperatura ali de equilíbrio, né? Onde eu tenho a necessidade de esquentar ou de esfriar, ou seja, manter sempre próximo disso, mantendo uma temperatura confortável. E não, a gente usa ou para esquentar muito ou para esfriar muito. Por exemplo, se está frio aqui, às vezes estou em casa e eu falo, nossa, eu preciso esquentar logo esse quarto. Vou lá e coloco no 32 graus, ou seja, não é necessário, né? Mas a gente, às vezes, por cabeça dura mesmo, acaba fazendo essas coisas. Mas, enfim, o certo é não fazer e dimensionar edificações que a gente consiga manter um conforto do ambiente dentro dela e evitar o gasto de energia, o desperdício de energia e tudo mais. E quanto mais evitar errar em coisas como essas, ok? Perfis de ponto de equilíbrio, ok? Nada mais é do que você criar os seus perfis, tá? Que são esses gráficos aqui.
para descobrir aí essa temperatura, né? A temperatura interna, a temperatura externa, a temperatura máxima, a temperatura média e tudo mais, para desenvolver aí as suas estratégias baseadas no que você tem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem como objetivo em pontos de perfis de ponto de equilíbrio o objetivo de usar a característica do clima, uso e a forma, tá? Ou seja, a característica do clima que a gente tem na nossa edificação, do uso que ela é voltada e da forma para que a gente possa desenvolver padrões diários de esfriamento e aquecimento no ano. Aí a gente entra naquela questão que eu falei para vocês, de se pensar o tamanho das aberturas. Vai ter proteção na janela? A gente vai utilizar alguma proteção solar para que em determinado horário do dia ou que incidência solar é direta ali vai causar um ofuscamento para que eu não precise dela naquele momento. Ou seja, o que eu posso colocar ali? Como que eu posso pensar a partir da carta solar que a gente vai ver mais para frente? Que horas que vai incidir iluminação direta na minha edificação? Eu não quero a iluminação direta ali, eu quero só a indireta, então eu quero a edificação que reflete do sol. Então eu preciso pensar numa proteção dos horários em que eu vou ter a incidência solar diretamente ali na minha janela, tá nas minhas aberturas. Então eu pensar a partir disso. E aqui ele dá o exemplo, por exemplo, de como a gente pode começar a pensar a edificação. Uma coisa super bacana que ele fala é começar a pensar a edificação em si a partir de croquis. Então a gente está desenvolvendo, por exemplo, eu vou fazer uma residência. Essa residência, se ela precisa ter 130 metros quadrados, tá? Isso é o pedido pelo cliente. E aí eu preciso pensar, essa residência eu começo por onde? Tipo, você pode começar pela forma, fazendo alguns croquis e tudo mais, levantando. E aí você pode pensar, se eu vou ter essa dimensão da minha parede, eu posso pensar em fazer 20% dela de abertura, que é o exemplo que ele dá aqui. Tá? Então, cada parede, por exemplo, ele dá 20% de abertura. E aí você encontra a área necessária que você precisa para garantir esses 20% de abertura. E vai rasgando a parede, digamos assim, ali, criando as suas janelas, tá? Pensando em garantir aí uma maior troca de calor entre ambiente interno, externo e tudo mais. Aqui ele dá, por exemplo, o valor, né? Eu tinha chutado 130 metros quadrados, mas ele dá aqui a edificação hipotética 139 metros quadrados. E aí ele fala de elevação norte-sul. As janelas correspondem a 20% da área, 20,90 metros quadrados. Nessa edificação em si, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele aproveita para abrir e fazer essas grandes aberturas, porque a edificação ela está voltada, essas grandes aberturas são voltadas para norte e sul, ou seja, ali não bate sol, a incidência solar vai ser tipo indireta o dia inteiro, tá? Então ele consegue aproveitar a iluminação que vai refletir do solo, a iluminação que vai refletir das paredes opacas, o entorno e tudo mais, para o interior da edificação sem ter aí um ofuscamento. Então, basicamente é isso, tá? Se pensar a partir disso. E nas extremidades, se pensar aí em abrir, fazer essas aberturas, mas em ambientes que não vão ter, que não vão causar um ofuscamento, que você precisa de um maior calor aí, né? De uma maior iluminação, que você pode colocar uma proteção, seja uma veneziana, alguma coisa aí, para que você para que você diminua a quantidade de iluminação que vai entrar nessa edificação, ok? É basicamente isso, desenvolver essas estratégias. E aí ele também dá outra tabela, tá? As tabelas aqui são riquíssimas. Seria importantíssimo vocês conseguirem fazer essas tabelas em si no decorrer do semestre, mas, gente, impossível. Não dá tempo de fazer tudo isso, mas saibam que vocês têm esses instrumentos para utilizar. O que vocês podem estimar também? A radiação solar em cada fachada. Então, vocês podem estimar ali quanto vai bater de radiação solar na fachada sul, na fachada oeste, norte, leste, e também pensar na questão horizontal, tá? Porque a gente sabe que o Sol em si, ele incide mais tempo no solo do que na própria parede, porque varia muito de acordo. Então, um plano horizontal simplesmente vai receber mais luz do que uma seção vertical e tudo mais, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão, porque, querendo ou não, ele sofre menos interferência. Então, pensar em quanto cada fachada vai receber de radiação solar, porque aí a gente pensa no quanto ela vai esquentar ou no quanto ela vai transmitir para o interior, e também nos períodos do dia que
são as horas mais importantes, tá? Que o sol está muito quente, e aí é o momento em que você tem que considerar ali qual que é a radiação solar média neste horário. Ou seja, ele faz esse estudo entre 8 horas, meio-dia e 16 horas. A partir das 16 horas o sol já começa a baixar, ou seja, começa a ficar mais fraco, que é o horário que as pessoas recomendam para a gente também. Ah, agora você pode tomar o sol, que é o sol saudável, né? Na praia e tudo mais. Então, é, escolha esses horários aí em que você tem esse sol, que é o famoso sol bom que eles chamam. E é basicamente isso. Ele dá aqui a radiação solar de janeiro e aí ele estima também o ganho térmico solar para janeiro em BTU, ok? Nada mais é do que o quanto você vai ganhar de calor a partir do sol por conta da radiação solar que vai incidir ali. Basicamente é isso, ok? E a gente fala sobre cargas elétricas. Eu acho que de tabela... Não, tem mais umas que a gente vai ver. A gente fala sobre cargas elétricas. Que aí a gente já entra na questão das superfícies fotovoltaicas, tá? Ou seja, da energia solar, quando a gente vai dimensionar os padrões aí para a gente suprir a necessidade de uma casa e produzir energia sustentável. Então, o importante de se conhecer as cargas elétricas que vocês utilizam na edificação de vocês, ou seja, o consumo de vocês. O objetivo em si é que é necessário para o dimensionamento de superfícies fotovoltaicas, seja residencial ou comercial. Ou seja, como eu falei para vocês, o uso varia muito, tá? Por quê? Numa edificação, eu tenho aí, numa residência, eu tenho os horários que eu vou utilizar, provavelmente, no horário da noite, né? Que seja um sistema de esfriamento, de aquecimento e tudo mais. Já no comércio, vou utilizar ele durante o dia, então a hora varia da quantidade que eu vou utilizar, da intensidade que eu vou utilizar, porque no meu quarto eu vou precisar menos, né? Vou precisar ali que supra apenas a minha necessidade, apenas uma pessoa dentro do quarto. A gente sabe que a gente produz calor e uma pessoa em si produz menos do que 5, 6 que vão estar em um ambiente comercial e tudo mais. A gente já tem a questão se a porta está aberta, está fechada, se tem a questão daquelas janelas, né, que eles colocam de ventilação na porta para deixar a porta aberta do comércio e o ar simplesmente não sair para o exterior. Então tem tudo isso varia, tá? Então é importante a gente saber o quanto cada um consome, quanto cada edificação consome, para que assim a gente possa dimensionar os nossos perfis fotovoltaicos. E aí aqui também ele dá uma tabela, tá? Intensidade de energia elétrica de edificações comerciais. Ou seja, ainda não construí a minha edificação, mas eu preciso pensar no quanto que ela vai utilizar ali, né? De quanto de energia ela consome. Então, você ainda não tem um parâmetro, porque a pessoa vai construir o comércio dela ou a casa dela agora, ela não sabe quanto ela gasta em média, e por mais que ela morasse numa casa, vamos supor, de 70 metros, agora ela vai mudar para uma de 140, o consumo em si vai ser diferente, não é a mesma coisa. Então, você tem uma tabela que especifica aqui, né, as intensidades de energia elétrica de edificações comerciais e também tem outras que especificam os usos para edificações comerciais, residenciais. Então, aí você vai de acordo com o uso que você tem, por exemplo, locais de reunião, instituições de ensino, venda de alimentos, hospedagem, saúde, comércio, edifícios de escritório, depósitos, então, tudo vai variar em muito de acordo com a quantidade de equipamentos que você usa, com a questão da água quente, questão de iluminação, quanto você utiliza de iluminação, e aí você vai deduzir tudo isso, por exemplo. Se é uma instituição de ensino, ela acontece só de manhã, ou ela também acontece no período da tarde, então varia totalmente de um outro lugar que a gente pode pensar, por exemplo, de um comércio em si, que funciona de manhã e tarde, e horário de almoço, tudo mais, vai diretão. Então é diferente, vocês conseguem pensar que a gente tem uma diferença no consumo de energia, de cargas elétricas e tudo mais. E ele dá também três tipos, em alguns ele dá, algumas colunas ele dá a opção de três tipos de uso que você tem, tá? Seja baixo, médio ou alto, ou seja, se típico, ou você tem aí um consumo econômico de água quente, ou então você tem um consumo solar, tá? De quanto você vai utilizar isso, vai ser baixo, se vai ser alto, para que você possa pensar em utilizar isso de uma forma mais saudável, ok? Questão da iluminação também, tá? Típico, ideal CLD nada mais é do que o coeficiente indicado, né, de iluminação, que é o
o necessário para que a gente tenha ali uma boa visibilidade no ambiente, tá? E aí já tem o CLD alto, quando sobe demais. Cozinha também, típico e ideal, ou seja, típico é o quanto você utiliza, o ideal é o quanto você deveria utilizar, e aí varia, tem a parte de refrigeração, equipamento de escritório, outros usos, total também que vem entre típico, econômico e ideal, ok? E aí você faz essas somatórias para dimensionar as superfícies fotovoltaicas. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa a considerar. Aqui são 4 tipos, 4 perfis, tá? De carga elétrica, pensando nos usos residenciais. Então, ele dá 4 tabelas, por exemplo, do que você utiliza. Desde ter um consumo baixo, tá? Um consumo mais econômico, quanto um consumo mais alto. Então, por exemplo, ele fala sobre você utilizar, nessa tabela aqui, ele dá uma tabela sobre tecnologia de ponto mais substituição de eletrodomésticos. Ou seja, você tem um uso muito baixo, tá? Muito baixo, aí você substitui também alguns equipamentos pelos equipamentos a gás, para produção de energia e tudo mais. Então tem aqui iluminação elétrica, televisão e eletrodomésticos diversos que produzem energia, mas a gente já tem aí uma economia em relação à geladeira, freezer, máquina de lavar e tudo mais. Então ele vai estabelecendo o quanto você utiliza ali de energia elétrica. No ponto 2, tecnologia de ponta em equipamentos elétricos, ou seja, você utiliza aqueles eletrodomésticos mais econômicos, que o pessoal fala, classe A, né? Então aí a gente vai tendo um consumo um pouquinho maior do que no gráfico anterior, porém ainda é considerado uma tecnologia de ponta, ou seja, ainda é econômico, tá? Mais aqui. Aqui, um outro perfil, nosso terceiro perfil, cargas elétricas domésticas típicas nos Estados Unidos da América, ou seja, estimado quanto que eles gastam de energia lá. Então, eles são um pouquinho acima, eles estão consumindo um pouquinho acima do gráfico de tecnologia de ponta, né? Ou seja, eles utilizam ainda equipamentos que não são tão econômicos. E aqui o consumo muito elevado de energia elétrica, tá? Quando esse gráfico aqui praticamente já começa essa parte a chegar quase na metade, e lá embaixo a gente já está quase completando com o aquecedor de água. Então é um consumo muito elevado de energia elétrica, porque acima da média nacional dos Estados Unidos da América, eletrodomésticos mais antigos. A gente sabe quanto mais antigo é o eletrodoméstico, mais consumo a gente tem. Quanto mais recente, quanto mais econômico, tem toda a classificação dele e tudo mais econômico ele é, ok? E a demanda de água quente, tá? Nada mais é importante a gente conhecer isso. Para a gente dimensionar os nossos coletores de energia solar aí para aquecer a nossa água, tá? Só que baseado no nosso consumo. Nossa, minha voz agora ficou ruim. Baseado no nosso consumo, pessoal. Então, nada mais é do que a gente fazer aí o estudo dos parâmetros, o quanto a gente utiliza de água quente e tudo mais, para que a gente possa dimensionar um sistema que simplesmente supra a nossa necessidade, que nem tenha para faltar, porque eu vou gastar querendo não ter um gasto com equipamento, porque essas coisas são caras, então eu vou ter um gasto com equipamento muito grande e não vou conseguir, não vou utilizar tudo na minha edificação, vai ser um desperdício em si, então eu vou dimensionar um equipamento em si, vou coletar menos energia solar do que eu preciso para aquecer minha edificação, e aí vou ter que continuar utilizando aí energia elétrica ainda, e isso não vai suprir a minha necessidade, ou seja, eu não vou economizar tanto, não vai ter adiantado tanto investir muito no equipamento que não vai me atender totalmente, ok? E aí ele dá o consumo de água quente não residencial anual, ou seja, são estimativas do quanto a gente consome. Uma pessoa, por exemplo, econômica, você está nesse setor aqui econômico, consome um pouco. E o convencional, que é o quanto a média em si das pessoas utilizam, ok? E aí também tem a questão das tabelas, tá? Consumo anual de água quente em edificações residenciais. Então, ele dá a economia máxima e edificação típica anterior em 1993, ou seja, em 1993 utilizava muito mais água quente do que agora, então a gente tem uma variação.
né? Porque a gente também tem a questão dos gastos, tá? Em, o consumo de energia elétrica baseado no meu equipamento, se ele era antigo, se ele era mais novo e tudo mais, tudo isso interfere muito. E aqui o outro gráfico de consumo anual de água em edificações não residenciais. Tudo são estimativas aí para que vocês consigam atingir o mais próximo das estratégias para conseguir água quente. Outra coisa que eu ia falar para vocês, acho que aqui já dá para falar, é muito importante a gente pensar na questão de demanda de água quente, tudo mais, nas técnicas, tanto para esfriamento da água quanto para esquentar a água. Vocês já devem ter visto, não sei se vocês já viram, mas sistemas de água quente que às vezes as pessoas colocam, que são canos enrolados em cima do telhado, tá? E aí a água da piscina, por exemplo, precisa esquentar e ela passa por esses canos, tudo mais. É um sistema hidráulico que manda água para esse cano, porque o cano fica à exposição. São mangueiras, na verdade, que ficam à exposição durante o dia inteiro no sol, então ele esquenta, a água passa por ali, esquenta também e volta para a piscina. E aí também tem sistemas assim que você consegue aproveitar no chuveiro, em outras áreas, tá, hidráulicas. Então é bacana a gente pensar assim. E também tem a questão que a gente vai ver mais para frente das técnicas de que você também simplesmente pode pensar em utilizar o próprio solo para esfriar uma água, né? Ou seja, a temperatura do ar, a gente pode pensar em dutos aí, que nada mais é do que a gente pegar o sistema de água que a gente tem, passar pelo solo, que é mais frio, mais fresco e tudo mais, e esfriar aquela água, ou então a ventilação e tudo mais, né? Ter uma troca aí de calor com a ventilação externa. Então é bacana a gente pensar em estratégias como essa quando vocês vão pensar projeto. Agora a gente entra numa questão que a gente fala mais de planejamento urbano, que eu amo falar sobre isso também. Na verdade, eu sou meio suspeita a falar porque eu amo falar sobre arquitetura e urbanismo, então a gente fica até meio bobo quando a gente fala dessas questões. Vocês já devem ter ouvido falar nesses planos de planejamento urbano em que o intuito em si antigamente era fazer grandes corredores para que a gente conseguisse levar a ventilação até o centro da cidade, que tinha sido construído totalmente denso, né? Ou seja, uma edificação colada na outra, a gente estava andando no centro da cidade. Eu não sei se vocês já perceberam isso também, tá? Mas eu amo fazer essas análises. Eu falo muito que quando a gente vai em centro de cidade, principalmente nessas cidades assim, que a gente mora no interior, mas que também não são pequenas e tem centros bem densos, vocês já perceberam, por exemplo, você ir num dia de sábado, você volta cansado, você parece que chegou no centro e já, tipo, tá ofegante, porque falta ar, né? Tanto por você andar, caminhar, e aí ter muita gente usando o mesmo espaço, né? Por mais que seja aberto, a gente tem uma troca de calor ali muito grande e você acaba ficando num ambiente que não é muito confortável. Então, às vezes eu ia no centro, em presente era muito assim, eu ia no centro de lá e, tipo, gente, era chegar, era 15 minutos, nem tinha andado direito, você tava ofegante, eu falava, gente, tipo, voltava para casa, sinceramente, dava aquele cansaço, se você deitar deitar no sofá, você dorme. Então, é basicamente isso, a gente pensar nessas questões. Hoje em si, a gente já tem aí planejamento urbano, a gente já tem a questão de código de obras, zoneamento, que pensa em trazer um conforto muito maior para a gente, né? Porém, imagina antigamente que não se tinha isso e simplesmente ia construindo, dividindo a cidade em lotes, em loteamentos, e apenas adensando isso cada vez mais, e não se chegava a ventilação no centro da cidade, em vários espaços. Por exemplo, nesse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês, o primeiro, passando o mouse, imagina isso daqui sem esses corredores, tá? Sem essas estratégias. A gente tinha antigamente um problema muito grande. Hoje a gente está falando aí de pandemia, de coronavírus, que a gente tem a dificuldade de andar, de ficar em espaços fechados, ou em uma academia, ou isso aqui. Imagina antigamente. O risco de contaminação ou disseminação de um vírus era muito maior do que hoje. Muito, muito maior mesmo. Então, hoje a gente já tem uma situação um pouquinho menor. Porém, tá? Aqui a gente tem esse projeto, tá, da cidade de Washington, nos Estados Unidos da América. Ele não foi pensado em si como um planejamento urbano, mas serve como um bom exemplo, uma boa estratégia desses corredores radiais que ajudam na ventilação, no esfriamento da cidade em si, ok? Bom, vou explicar para vocês o que consiste esses corredores radiais de ventilação.
Nossa, voltei. Minha garganta estava seca aqui. Consiste então, pessoal, em eu criar esses grandes corredores, ok? Eu faço grandes aberturas nas minhas áreas mais altas, ou seja, não nas áreas mais baixas, nas áreas mais altas. Faço corredores grandes, tá? Ali para o trânsito de automóveis e também crio ao longo desses corredores um paisagismo, ou seja, eu fecho com vegetação, porque isso vai me ajudar muito, muito mesmo na hora que esquentar. Bom, você já devem ter escutado falar, vou dar um exemplo bem básico assim, sobre as pessoas que colocam, às vezes já vi muito em apartamento, quando eles colocam a abertura do ar-condicionado embaixo, no chão, e não em cima, tá? Então a gente tinha aqueles ar-condicionado de janela, né, que eles chamam, que é você ter que abrir um buraco na parede para colocar o ar-condicionado. As pessoas colocavam na parte baixa. E aí eu tenho que esfriar o meu ambiente. Porém, o meu ar-condicionado, o meu ar frio, ele desce, tá? Ele já fica embaixo. Por mais que o ar-condicionado fique em cima, quando ele está soltando ar e tudo mais, é por conta enfim, da natureza, dos processos físicos, biológicos e tudo mais, o ar em si descer, o ar frio desce, o ar quente sobe. Então, por isso que não é recomendado que o ar frio, o ar condicionado, seja instalado embaixo, tá? Na edificação. É recomendado que ele seja instalado em cima, para que ele realmente funcione ali, porque a tendência já é descer, então tem que resfriar o ambiente como um todo. Então, ele tem que resfriar desde cima para o ar descer e ele tem um maior aproveitamento, uma temperatura ambiente mais homogênea, tá? Então, é recomendado assim. A mesma técnica é utilizada nessa questão quando a gente pensa em corredores radiais de ventilação. Por quê? Quando eu penso em temperaturas baixas, ou seja, né, num ambiente mais frio, e em temperaturas quentes, eu falei para vocês fazerem esses corredores radiais nas áreas mais altas, certo? Por quê? Essa zona ali que você vai criar, com arborização, com corredores mais altos, vão trazer toda essa ventilação, tá? Das zonas rurais, da cidade e tudo mais. Vocês conseguem ver, por exemplo, que os corredores são abertos, ó, a partir dos limites da cidade, né? Então, ela não vem simplesmente, eu criei um corredor aqui do meio e pronto. Não, porque não ia me ajudar em nada. Então, eu criei corredores radiais que trazem a ventilação da zona rural em si até o meu centro da cidade. E eu vou criando conexões entre esses corredores, de modo que eu ventile não só o centro da cidade, mas comece a espalhar essa ventilação. E aí eu tenho que pensar também de onde vem a direção da minha ventilação, tá? Então, se ela vem no sentido leste, oeste, enfim, tudo interfere na ventilação. Mas de onde que vem a minha ventilação que não tem interferência das construções e tudo mais, são das zonas rurais? Como que eu posso aproveitar essa ventilação e mandá-la para o centro da cidade? E aí eu começo a criar essas aberturas de fora a fora. Uma porque, na hora que eu criar sempre em um sentido das aberturas e outro no sentido contrário, a ventilação fria ela vem pelos corredores e manda a ventilação quente para fora desses, no sentido contrário, para fora da cidade. Então aí eu tenho uma técnica de esfriamento. E professor, por que fazer esses corredores nas partes mais altas da cidade? Porque quando eu falei que a gente queria ali um ambiente mais fresco, né? Uma zona de ambientes frios. Então, no período da noite, quando a temperatura em si fica quente, né, nas áreas mais baixas, a gente tem uma troca de calor. A minha temperatura da área baixa sobe, né? Minha temperatura da área mais baixa, porém que está calor, sobe e troca de calor com essa parte mais alta do corredor, que é onde eu tenho aí a questão da minha arborização, do meu clima mais fresco. Essa temperatura desce e refresca esse ambiente. Então, nada mais é do que isso. Eu consigo garantir ali uma técnica de esfriamento graças à minha arborização, graças à minha ventilação que vem da minha área externa, né, do limite da cidade aí. Então, nada mais é do que utilizar isso ao meu favor, ok? E o sombreamento conjunto, que também é uma técnica de esfriamento, tá? Nada mais é do que eu colocar as minhas edificações, dispor ela de forma que eu consiga sombrear uma às outras, ou seja, tanto os meus caminhos e tudo mais, tá? Que o objetivo em si, edificações do sombreamento conjunto, é eu pensar em edificações dispostas para criar sombras umas sobre as outras e também nas áreas externas contíguas, ou seja, nos meus passeios, na minha calçada, na minha avenida em si, na minha rua, né?
Ai, me fugiu a palavra. Na área que eu tenho ali de circulação, ok? Então, aqui eu tenho uma técnica que eu queria mostrar para vocês, de Tunis, na Tunísia. Nada mais é, vocês conseguem ver que o meu sol, ele bate sentido norte e sul, né? Ali eu tenho as indicações, a fachada norte e sul. E o que acontece? O sol bate de um lado, reflete do outro. Então, eu acabo criando de uma edificação baseada na volumetria, baseado no gabarito de altura, ou seja, gabarito de altura é a altura da edificação, tá? Se ela tem um pavimento, 2, 6 e tudo mais, tudo isso é utilizado a favor para eu garantir um sombreamento na outra edificação e a edificação que está no meu entorno também vai garantir um sombreamento na minha. E assim eu consigo um ambiente mais confortável, tá? Essa parte achurada que vocês conseguem ver é todas as sombras produzidas pelas edificações. Então, consigo aí garantir um sombreamento tanto no meus ambientes de circulação, ali nas minhas vias de trânsito, nas minhas calçadas, nas minhas áreas externas, quanto também nas edificações vizinhas. Então, a gente utiliza isso aí para criar um conforto do ambiente muito maior. E em si, aqui na Tunísia, que eu queria destacar para vocês, é que a circulação, as vias de trânsito, as aberturas em si, ou seja, os corredores, que é chamado, tá? Os corredores radiais, digamos assim, nesse caso não é radial, porque ele pode ser pensado a partir de como ele vai ser melhor utilizado aí. Nesse caso, ele foi utilizado, pessoal, de acordo com aonde eu posso utilizar para essa ventilação correr melhor, entendeu? Se é uma área muito pequena de urbanismo em si, ou se é um bairro, como que eu posso utilizar ele para ter um aproveitamento melhor da ventilação que vem das minhas zonas rurais, das minhas zonas frias, tá? Basicamente é isso. E aqui um outro exemplo que eu amo também falar sobre é a questão, tá? Aqui eu tenho a minha edificação de norte, aqui então você vou ter leste, oeste, ou seja, de onde o meu sol nasce, onde ele se põe. Vocês conseguem ver que as edificações em si, elas preenchem quase totalmente o lote. As minhas vias em si parecem, meus corredores, né, meus vias de trânsito, calçados ali, área de calçado, parece que são bem estreitas, mas na verdade não é, né, tá churado ali. Porém, a minha edificação em si, ela preenche tanto uma área muito grande, tá, do meu lote, quanto também ela tem uma altura muito maior do que a minha rua. Ou seja, é recomendado aí que eu tenha pelo menos 3 vezes a largura da minha rua, de altura, 3 vezes a largura da minha rua em altura da edificação. Acho que ficou fácil de entender. Para que você consiga garantir um sombreamento, tá? Tanto na calçada ali, né, nesses meus corredores, quanto também na fachada da edificação. Em si, o que vai esquentar um pouco mais é a questão da cobertura, ou seja, do telhado. Porém, é favorável nesses ambientes que se esquente, porque à noite a cobertura solta calor, né? Então, aí, ela acaba esquentando também essas edificações. Então, aí tem uma troca, ok? Deixa eu ver outra coisa que eu queria falar para vocês. Acho que desse slide é isso, tá? De esfriamento. Deixa eu ver se tem no outro. Que aqui vai ter uma esquematização por corte, de como a gente pode trabalhar. Entender a latitude da edificação, ou seja, fazer esses croquis aqui, esses esquemas. Se ela está a 0 graus, se a latitude em si é de 24 graus ou de 48 graus, e traçar esses gráficos de onde vai bater aí essa iluminação, em qual horário, em qual altura, né, a incidência ali. E aí a gente consegue criar o quê? Espaços que eu vou ter um sombreamento maior. Ou seja, isso daqui que eu falei para vocês, uma estratégia super simples, mas que eu consigo utilizar baseado no que eu tenho de iluminação solar e aumentar em 3 vezes, pelo menos, o tamanho da minha rua em altura da edificação. Então aqui, sol da tarde, sol da manhã, onde ele está incidindo, e daí por diante, ok? Então, tanto no meu sentido leste quanto no meu sentido oeste, tudo baseado no ângulo, né, de altura solar. Vocês conseguem fazer esses esquemas também facilmente, então, observando até mesmo uma edificação em si, uma rua em si, na altura dela, pensando, desenhando ele proporcionalmente, baseado no gabarito de altura, e observando mesmo, sabe, no olhômetro, qual hora do dia, por exemplo, faço análise em 3 horas do dia, aonde que a minha incidência solar bate. Então, por exemplo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 4 da tarde, tá? Tinha fugido aqui o horário. E aí eu me baseio nisso
para que eu possa pensar ali em qual horário que incide e como que eu poderia aumentar a altura dessa umidificação para que o sol não causasse um desconforto ali para os pedestres ou em si para a via. Porque a gente sabe que a via também, principalmente o tipo de pavimentação que a gente utiliza aqui no Brasil, ela absorve muito calor, ela é escura, absorve muito calor. A gente pode pensar aí nessas técnicas de sombreamento para garantir um esfriamento e um conforto do ambiente muito melhor, ok? Tá, deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha que eu queria falar para vocês. Eu não estou lembrando, deixa eu ver. Ângulo. Tá, acho que basicamente é isso, pessoal. E aí tem essa tabelinha aqui embaixo também que ela dá uma suposição, por exemplo, de ângulos de altura solar para cálculo de projeção de sombras através do uso de cortes, ou seja, para você calcular esses cortes aqui, ela mostra mais ou menos onde vai ter incidência solar em qual hora do dia, de acordo com a sua latitude, o seu ângulo solar ali onde você está, e quanto você vai ter em cada horário. Ok? Nada mais do que isso. Bom, acho que é isso na aula de hoje. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Opa. Mas não tem. Acabamos. E espero que vocês tenham aproveitado a aula. Espero que tenha sido uma aula bacana para vocês. Acho que deu uma aula bem extensa hoje, né? Não tenho noção de quanto tempo que deu. Mas, enfim, desejo aí uma boa semana para vocês. Ia brincar no começo da aula, falar que eu ia começar a aula hoje dando 3 horas seguidas de aula, falando. Mas era uma brincadeira e eu esqueci também de fazer a brincadeira. Mas, enfim, acho que foi uma aula até meio extensa, não tenho certeza. E acho que nossas próximas aulas vão ser mais práticas, tá? Igual de topografia, se Deus quiser. E precisando de qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, por favor, esclareçam comigo, não deixem passar, tá bom? É extremamente importante vocês não passarem nenhuma aula com dúvida. Acontece às vezes de aluno deixar passar, sei lá, 3 aulas e não tirar nenhuma dúvida e depois vem tirar e fica mais complicado para esclarecer para vocês, não por mim, mas porque é mais difícil para vocês absorverem conteúdo, entenderem, porque, querendo ou não, se você não entendeu a aula 1, você não entende a aula 2, não entende a aula 3, então fica muito complicado, gente, não deixem acontecer isso, tá? Mandem mensagem, seja no particular, seja no privado, seja no grupo, eu vou conversar com o Rafael sobre mudar o meu número para um outro número para dar voltado só para aula, para que eu não me perca nas conversas, porque chega conversa por tudo quanto é lugar que vocês imaginarem, tá? Enfim, boa semana para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, obrigado pela atenção, obrigado por tudo, e vamos torcer para essa aula não dar erro hoje, tá? Até mais, gente.